Havendo número legal sob a proteção de Deus, dou por aberto essa sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e ausentes. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovidirani. Presente. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Neuber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Diogo Victor Cardoso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Salmo 23. Queria agradecer a presença dos nossos visitantes aqui no plenário, Romano, nosso fiel cidadão aqui que sempre está em nossas sessões, e falar de novo, toda sessão eu falo, convidar o pessoal para vir ao plenário. Eu sei que o pessoal acompanha de casa, via internet. Estava falando com o Ramon, mandar um abraço para o Ramon, meu amigo, que ele acompanha todas as sessões via internet, eu sei que bastante gente acompanha, mas convidar o pessoal para estar presente aqui, né, no plenário, que acho que é muito importante. Seguindo o expediente dessa Casa de Leis, colocaremos em discussão a votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 34ª Sessão Ordinária, primeiro biênio da 8ª Legislatura. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício especial de autoria da mesa diretora, encaminhando o projeto de lei número 050/2022. Ofício especial, Pedrinhas Paulista, 5 de setembro de 2022. Assunto: encaminha projeto de lei número 050/2022. Excelentíssimos senhores vereadores, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 050/2022, que sua ementa, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 da Câmara Municipal e da outras providências, que ora submetemos à apreciação dessa Casa de Leis, aguardando que eu faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossas Excelências, subscrevemos e ao ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Graco Sanches Malo Rui Saquete, presidente, Rogério Tutílio Domingues, vice-presidente, Diogo Victor Cardoso, primeiro secretário, Felipe Cofone, segundo secretário. Peço a leitura do projeto de lei número 050/2022 e respectiva justificativa. Senhor presidente, vou pedir dispensa do projeto de lei número 050/2022 e o projeto de lei complementar 03/2022, que fosse lido somente a justificativa do referido projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Rogério Tutílio Domingues, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 050, projeto de lei complementar 03/2022 e projeto de resolução 05/2022. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 050/2022, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 050/2022. Excelentíssimos senhores vereadores, a mesa desta Câmara Municipal apresenta esse projeto de lei que anula recursos à ação 01.031.0024.1
066, aquisição de mobiliário e equipamentos para a Câmara Municipal, visto que a presente ação encontra-se com saldo de dotação excedente, pois fora planejado a aquisição de um veículo para atender às necessidades desta casa, mas considerando a disparidade de preços de mercado e altos índices de inflação, essa mesa resolve remanejar esses recursos para suplementar a ação 01.031.0024.2.047, manutenção e atividades da Câmara Municipal, cujos valores se mostram insuficientes para atender às despesas estimadas para o decorrer do exercício e cujas dotações orçamentárias que estão sendo anuladas e suplementadas encontram-se especificadas no projeto de lei número 050/2022, que acompanham este processo. Ante ao exposto do projeto de lei em questão, estamos convictos de que os nobres edes darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Graco Sanches Malo Rui Saquete, presidente; Rogério Tutílio Domingues, vice-presidente; Diogo Victor Cardoso, primeiro secretário; Felipe Cofone, segundo secretário. Peço a leitura do ofício de número 448/2022, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar número 003/2022. Ofício número 448/2022. Pedrinhas Paulista, 15 de agosto de 2022. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 03/2022. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei complementar número 03/2022, que traz a seguinte emenda: dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, criação e nova sistematização de cargos de provimento efetivos e de comissão, criação de funções gratificadas, fixação de referências remuneratórias e de outras providências correlatadas. Assim, ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa de Leis. Dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 003, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativo do projeto de lei complementar número 03/2022, de 15 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edes, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei complementar número 03/2022, que traz a seguinte emenda: dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, criação e nova sistematização de cargos de provimento efetivos e de comissão, criação de funções gratificadas, fixação de referências remuneratórias e de outras providências correlatadas. Assim, ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa de Leis. Síntese das alterações propostas. Primeiro, alteração da
A estrutura administrativa. A linha A. O gabinete do prefeito passa a ser o único órgão de assessoramento e planejamento direto. A linha B. Órgão de natureza meio passam a compor-se de Secretaria Municipal e Negócios Jurídicos. B. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. C. Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. A linha C. Quantos órgãos de natureza fim? Secretaria de Turismo, Promoção e Esporte passam a ser Secretaria de Turismo e Esporte. A linha D. O Conselho Tutelar, pela sua autonomia e independência, foi suprimido da estrutura interna do gabinete do prefeito. 2 cargos. A. Efetivos. Criação, encarregado de controle interno e procurador jurídico. Criação de novas vagas para cargos existentes, auxiliar de consultório dentário, 1, atendente, 2, auxiliar de enfermagem, 2, ajudante geral, 2, assistente administrativo, 1, auxiliar de desenvolvimento infantil, 4, auxiliar administrativo, 2, escriturário, 2, enfermeiro, 2, faxineira, 2, merendeira, 1, monitor de projetos, 2, motorista, 2, operador de máquinas, 1, professor auxiliar, 4, professor 1, 3, psicólogo, 30 horas, 1, e recepcionista, 2. Nova sistematização de cargos. Fiscal municipal, adicionando a atribuição de lançamento tributário e alterando a classificação remuneratória de 4 AF para 5 AF. Farmacêutico, reclassificação salarial de 7 AF para 9 AF. Cargo de lançador transformado em analista tributário e reclassificado para referência 10 AF para referência salarial 9 AF. Escolaridade, nível superior completo em administração de empresas, economia, ciências contábeis ou direito. O cargo de contador tem seu perfil alterado com acréscimos de funções e reclassificação salarial de 10 AF para 13 AF. O cargo de chefe de departamento pessoal fica renomeado como analista de pessoal e reclassificação salarial de 8 AF para 9 AF, acrescentando-se assessoramento ao assistente administrativo. Reclassificação salarial da referência 4A para a referência salarial 4C, para os cargos auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, escriturário, monitor de projetos, motorista, inspetor de alunos e tratoristas. B. Funções gratificadas. Fixação em 40% para todas as gratificações. Criação das seguintes funções: agente de contratação, encarregado de compras e licitação, encarregado de convênios e contratos de repasse, encarregado de políticas públicas relacionadas ao MIT, município de interesse turístico, gestor de plataformas e sistemas de saúde pública, gestor de plataformas e sistemas de sócios assistenciais e responsável pelo controle frota e manutenção, saúde. Extinção das seguintes funções: agente de controle de endemias, controle interno, coordenador de vigilância sanitária e presidente da comissão de licitações. C. Comissionados. Criação dos seguintes cargos: chefe de gabinete, coordenador de cultura, coordenador de esporte, coordenador de saúde 2, UBS, e supervisor de divisão de serviços urbanos. Nova sistematização de cargos: cargo de coordenador de meio ambiente transformado em supervisor do meio ambiente e reclassificado da referência 8A para referência salarial 10A.
alteração das atribuições do cargo de assessor de comunicação, sistematizando-o conforme a sua natureza de provimento em comissão. Extinção dos cargos de coordenador administrativo educacional, encarregado de compras e licitações, como encarregado de convênios e contratos de repasse. O projeto segue com o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de acordo com a LC 101-10. Com efeito, com este projeto de lei complementar de reorganização da estrutura administrativa, busca-se um maior equilíbrio dos órgãos e entidades da administração pública municipal, visando primordialmente uma prestação de serviços celeres e eficiente, bem como o desenvolvimento do município de Pedrinhas Paulista. É importante ressaltar que a estrutura ora proposta está amparada nos princípios e valores constitucionais, em harmonia com os princípios administrativos e legislação pertinente, a fim de aprimorar os prestados pelo poder público municipal. Imperioso ainda referenciar as mudanças propostas com as devidas justificativas, informações mais acessíveis e destacadas, demonstrando a pontualidade e a necessidade de materialização das autorizações. Anteriormente, como órgão de assessoramento e planejamento, era formado pelo gabinete do prefeito e pela Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Essa secretaria era tida como secretaria de sobressaia em relação às demais, não no aspecto de hierarquia, mas de organização. A atual administração, contudo, o projeto que não existia essa secretaria em uma posição de prestígio e administrativamente em relação às demais, e por isso mantém apenas o gabinete do prefeito como órgão de assessoramento e planejamento, fixando a Secretaria de Governo e Planejamento como órgão de natureza meio que estética e estruturalmente é o mais adequado na organização administrativa. Sendo assim, os órgãos de natureza meio passam a compor-se da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e agora, a partir da presente proposta, com a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Quanto aos órgãos de natureza fim, apresenta-se alteração da Secretaria de Turismo, Promoções e Esportes para a Secretaria de Turismo e Esportes, sendo essa definição a mais pontual e adequada para as finalidades e programizações idealizadas pela administração pública. Uma importante alteração na estrutura de governo foi a exclusão do Conselho Tutelar do gabinete do prefeito. Esta alteração preza sobretudo pela autonomia e a independência do Conselho Tutelar, apresentando um importante passo para a democratização e a celeridade na solução de problemas relacionados à violação de direitos da criança e do adolescente. Sua autonomia está conectada à sua independência funcional, enquanto colegiado. O projeto também apresenta mudanças com relação aos cargos. Pretende-se criar os cargos de encarregado de controle interno e de procurador jurídico. O encarregado de controle interno e o procurador jurídico são funções extremamente importantes dentro da estrutura e é de rigor que sejam de provimento efetivo, colaborando para que os serviços públicos da administração sempre estejam em consonância com os compromissos com a coisa pública, com o interesse coletivo, garantindo o compromisso com os princípios constitucionalmente previstos, principalmente da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As vagas criadas relacionadas aos cargos de provimentos efetivos são importantíssimas para que a administração aperfeiçoe e potencialize seus atos de gestão. Pretende-se, como já frisado nessa justificativa, a criação de vagas
para auxiliar de consultório dentário, 1, atendente, 2, auxiliar de enfermagem, 2, ajudante geral, 2, assistente administrativo, 1, auxiliar de desenvolvimento infantil, 4, auxiliar administrativo, 2, escriturário, 2, enfermeiro, 2, faxineiro, 2, merendeira, 1, monitor de projetos, 2, motorista, 2, operador de máquinas, 1, professor auxiliar, 4, professor, 1, 3, psicólogo, 30 horas, 1, e recepcionista, 2. Todas essas vagas contribuirão para que Pedrinhas alcance uma posição ímpar de expertise e eficiência, sendo referência entre as cidades do Oeste Paulista e mesmo no estado de São Paulo. Também se propõe nova sistematização de cargos efetivos e é preciso apresentar esta casa de leis a devida justificativa. No cargo de fiscal municipal está sendo adicionado a atribuição de lançamento tributário e, assim, alteração e classificação remuneratória de 0,4 AF para 5 AF, pois esse cargo terá mais atribuições e, via de consequência, mais responsabilidades. O cargo de farmacêutico está sendo reclassificado e está idealizado, sobretudo, alinhar os vencimentos aos valores dos salários da categoria. A administração pretende, no decorrer dos anos, atender as categorias conforme a possibilidade financeira e a disponibilização orçamentária, pois é preciso reconhecer os direitos relacionados às respectivas profissões. O cargo de lançador está sendo transformado em analista tributário e reclassificado da referência 10AF para a referência 9AF. Esta alteração de perfil não prejudicará nenhum servidor, pois o cargo está vago, e a alteração salarial está adequando os vencimentos às atribuições que lhe são conferidas por lei. O cargo de contador tem seu perfil alterado, com acréscimo de funções, ficando reclassificado como referência salarial. Observa-se que está sendo inserido atribuições e responsabilidades de extrema complexidade, relacionados à gestão de convênios. Confiram-se as complexidades das novas atribuições adicionadas. Gerenciar os convênios e contratos de repasse de recursos da União e dos estados para o município. Coordenar o acompanhamento diário sobre os programas com prazos de cadastramentos abertos no sistema de cada ministério ou secretaria, com vistas à celebração de convênios e contratos de repasse. Superintender o acompanhamento do andamento dos convênios e contratos de repasse. Organizar a sistematização de convênios, coordenar o acompanhamento dos prazos de execução, verificando a necessidade e conveniência de termo aditivo ou reajuste de plano de trabalho. Organizar o acompanhamento dos pleitos conveniados ou contratados no sistema de convênios. Superintender o sistema de convênios, eventualmente, se habilitado, dirigir ao veículo automotor de propriedade do município, estritamente no desempenho das funções ou execução dos serviços relacionados ao cargo ou secretaria que está vinculado. Também propomos que o cargo de chefe de departamento pessoal fique renomeado como analista de pessoal, alterando a referência salarial de 8AF para 9AF. Contudo, estamos acrescentando assessoramento ao assistente administrativo. Essa reiteração idealiza a otimização dos trabalhos do setor. Propomos ainda que a alteração da referência salarial de 4A para 4AC dos cargos de auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, inspetor de alunos, monitor de projetos, motorista e tratorista, visando adequar os referidos cargos, uma vez que os mesmos se encontram abaixo da referência salarial de cargos equivalentes em atribuições e responsabilidades.
Além das mudanças referenciadas aos cargos de provimento efetivo, estão sendo propostas alterações no campo das funções gratificadas, iniciando com a fixação em 40% para todas as gratificações. Anteriormente era possível o destaque de porcentagens de 20% e 40%. No entendimento da gestão, esta diferenciação gerava distorção, pois independente da função, são atribuições excepcionais que estão sendo destacadas, as quais o servidor terá a responsabilidade de desenvolver, logo, a padronização que gera equilíbrio e justiça. É apresentada a criação das funções gratificadas de agente de contratação, encarregado de compras e licitações, encarregado de convênios e contratos de repasses, encarregado de políticas públicas relacionado ao MIT, Município de Interesse Turístico, gestor de plataformas e sistemas de saúde pública, gestor de plataformas e sistemas de socioassistenciais e responsável pelo controle, frota e manutenção, saúde. Todas essas criações têm por objetivo otimizar e melhor programar o serviço de administração. Acredita-se que os servidores efetivos podem ser destacados para essas funções, sem que criem cargos efetivos. Serão funções pontuais e excepcionais, que oportunizaram os servidores, colaboradores e efetivos a desenvolver. Pelas suas médias, complexidades e perfil, o destaque de função gratificada é a melhor decisão e definição. Ainda dentro das funções gratificadas, pretende-se promover as extinções de agentes de controle de endemias, controle interno, coordenador de vigilância sanitária e presidente da comissão de licitações. Essas funções já estão previstas em outros cargos de provimento efetivo, sendo esta a decisão mais acertada, dada a análise e consideração do seu perfil, contextualizando com os interesses de organização administrativa. Finalmente, também propomos a alteração de cargos em comissão, porém em menor escala e profundidade. Está sendo proposta a criação dos cargos de provimento em comissão de chefe de gabinete, coordenador de cultura, coordenador de esportes, coordenador de saúde 2, UBS, e supervisor de divisão de serviços urbanos. Estes cargos têm em vista a coordenação e assessoramento, e o seu perfil remete à natureza dos cargos em comissão, isto é, pretende-se o desenvolvimento de atividades diretas e de superintendência. Também, dentro dos cargos de comissão, há nova sistematização do cargo de coordenador de meio ambiente, o qual pretende-se que seja transformado em supervisor do meio ambiente e reclassificado da referência 8A para a referência salarial 10A. Esta mudança garante equilíbrio e harmonização da estrutura organizacional. Finalmente, objetiva-se alterar as atribuições do cargo de assessor de comunicação, sistematizando conforme a sua natureza de provimento em comissão, pois no entendimento dessa administração, as funções anteriormente previstas eram técnicas e poderiam ser realizadas por servidores efetivos, em descompasso com esta importante função, que tem função de gestão diretiva, de assessoramento e coordenação. Logo, apresentam-se ajustes para alinhar o correto perfil do cargo à sua natureza, de provimento em comissão. No projeto, também se propõe a extinção dos cargos de coordenador administrativo educacional, encarregado de compras e licitações, bem como de encarregado de convênios e contratos de repasse. Essas funções já estão previstas em outros cargos de provimento efetivo ou gratificação de funções. Em tempo, frisa-se que a sistematização do presente projeto foi delineada com o acompanhamento, análise e interseção direta do Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Promotoria da Justiça da Comarca de Maracaí, que referencia
a justição do nosso município de Pedrinhas Paulista. Ante ao que foi exposto no projeto de lei complementar em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura do ofício especial de autoria da mesa diretora, encaminhando o projeto de resolução número 05/2022. Ofício especial, Pedrinhas Paulista, 5 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, vemos a presença de Vossa Excelência para efetuar a apresentação do projeto de resolução número 05/2022, que dispõe sobre a nova redação do artigo 7º da redação 01/2016, de 24 de maio de 2016. Nova redação do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução 1/2019, de 12 de março de 2019. Nova redação do parágrafo único do artigo 7º da resolução 2/2022, de 16 de maio de 2022, e da outras providências, para a devida apreciação e posterior deliberação desta Casa de Leis. Graco Sanches Malo Rui Saquete, presidente. Rogério Tutílio Domingues, vice-presidente. Diogo Victor Cardoso, primeiro secretário. Felipe Cofone, segundo secretário. Dispensada a leitura do projeto de resolução número 05/2022, peço a leitura da justificativa. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de resolução possui o intuito de reorganizar o quadro funcional do Poder Legislativo Municipal. Tal expediente objetiva padronizar o percentual pago a título de gratificação por acúmulo de funções da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, sendo estes a. Controlador interno, b. Ouvidor e c. Autoridade Gestora de Informação, AGI, os quais contam o percentual atual de 30% sobre seus vencimentos. A mudança aqui proposta visa elevar o atual percentual de 30% para 40%, se tratando de um reajuste na monte de 10% para cada função desempenhada. O motivo da mudança proposta é igualar ao percentual a ser pago pelo Poder Executivo Municipal, que, por meio do projeto de lei complementar número 03/2022, de 15 de agosto de 2022, padronizou o valor pago a todas as funções gratificadas no percentual de 40%, sendo, portanto, a medida aqui intentada de extrema relevância e necessária, haja vista que a mesma impede a disparidade de percentuais pagos entre os poderes legislativo e executivo. Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação deste importante projeto de resolução. Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, 5 de setembro de 2022. Graco Sanches Malo Rui Saquete, presidente. Rogério Tutílio Domingues, vice-presidente. Diogo Victor Cardoso, primeiro secretário. Felipe Cofone, segundo secretário. Peço a leitura do parecer número 049/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 049/2022, 29 de agosto de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta egressa Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 03/2022, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, criação e nova sistematização de cargos de provimento efetivos e de comissão, criação de funções gratificadas, fixação de referências remuneratórias e da outras providências correlatadas. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egresso plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 29 de agosto de 2022. Juliano Tovo de Arama, relator.
De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente; Raquel Neuber Bertoncini, vice-presidente; Juliano Tovidirame, relator. Peço a leitura do parecer número 053/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 053/2022, 12 de setembro de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa egressa Casa de Leis, essa comissão expõe seu projeto de lei número 050/2022, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 da Câmara Municipal e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022. Juliano Tovidirame, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente; Raquel Neuber Bertoncini, vice-presidente; Juliano Tovidirame, relator. Essa leitura do parecer número 054/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 054/2022, 12 de setembro de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta egrégea Casa de Leis, essa comissão expõe seu projeto de resolução número 05/2022, o qual dispõe sobre a nova redação do artigo 7º da Resolução 01/2016, de 24 de maio de 2022. Nova redação do inciso 1º do artigo 3 da Resolução 01/2019, de 12 de março de 2019. Nova redação do parágrafo único do artigo 7º da Resolução 2/2022, de 16 de maio de 2022 e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022. Juliano Tovidirame, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente; Raquel Neuber Bertoncini, vice-presidente; Juliano Tovidirame, relator. Peço a leitura do parecer número 035/2022, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 035/2022, 5 de setembro de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa egrégea Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 03/2022, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, criação e nova sistematização de cargos e provimento efetivos e de comissão, criação de funções gratificadas, fixação de referências remuneratórias e da outras providências correlatas. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 5 de setembro de 2022. Rogério Tuchilo Domingues, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Juliano Tovidirame, presidente; Renato Domênico Pomilho, vice-presidente; Rogério Tuchilo Domingues, relator. Peço a leitura do parecer número 36/2022, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 036/2022, 20 de setembro de 2022.
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Na exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe seu projeto de lei 050/2022, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 da Câmara Municipal e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 20 de setembro de 2022. Rogério Tutílio Domingues, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Juliano Tovo de Araime, presidente; Renato Domênico Pomilio, vice-presidente; Rogério Tutílio Domingues, relator. Peço a leitura do parecer número 037/2022, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 037/2022, 20 de setembro de 2022. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe seu projeto de resolução número 05/2022, o qual dispõe sobre a nova redação do artigo 7 da Resolução 01/2016, de 24 de maio de 2026. Nova redação do parágrafo 1º do artigo 3 da Resolução 1/2019, de 12 de março de 2019. Nova redação do parágrafo único do artigo 7º da Resolução 2/2022, de 16 de maio de 2022 e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 20 de setembro de 2022. Rogério Tutílio Domingues, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Juliano Tovo de Araime, presidente; Renato Domênico Pomilio, vice-presidente; Rogério Tutílio Domingues, relator. Peço a leitura do parecer do Tribunal de Contas, número 002-939-989-20, dígito 8. Parecer TC 002939.989.20-8. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista. Exercício 2020. Prefeito Sérgio Fornazier. Advogados: Hugo Rocha, OAB, número 382.070. João Carlos Gonçalves Filho, OAB, número 77.927. José Benedito Chiqueto, OAB, número 149.159. E Jéssica Bonfaim Ambrósio, OAB, número 385.200. Procurador de Contas: Rafael Neuber Demarche Costa. Fiscalizada por UR-5. Fiscalização atual, UR-5. Contas anuais, Prefeitura, aspectos e constitucionais e legais mais relevantes. Observância, extrapolação do índice de gastos com pessoal. Aplicação do artigo 65 da Lei 101/2000. Falhas relevadas, parecer favorável com ressalvas. Itens: ensino, resultado 27,893%, Fundeb 99,61%, magistério 73,20%, pessoal 54,23%, relevado. Saúde 25,93%. Transferências ao Legislativo, regular. Execução orçamentária. Déficit 1,46%, igual a R$ 313.654,11. Resultado financeiro: superávit
de R$ 1.958.792,85. Remuneração dos agentes públicos: regular. Precatório: não possui. Encargos sociais: regular. Vistos, relatados e discutidos os atos. Acorda a esta segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 5 de abril de 2022, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costas, presidente e relator Robson Marinho e Cristiana de Castro Moraes, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. Presente na sessão, o Procurador do Ministério Público de Contas, Celso Augusto Feres Júnior. Os atos disponíveis mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico, na página do www.tse.sampaulosp.gov.br. Publique-se, São Paulo, 25 de abril de 2022. Renato Martins Costa, presidente e relator. Em conformidade com o artigo 285, encaminha a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade o parecer do Tribunal de Contas 002-939-989-20, dígito 8, que terá o prazo de 30 dias para emitir o parecer e o projeto de decreto legislativo. Peço a leitura das moções de número 012/2022, 013/2022, 014/2022, 015/2022, 016/2022, 017/2022, 018/2022, 019/2022, 020/2022, 021/2022, 022/2022, 023/2022, 024/2022, 025/2022, 026/2022, 027/2022 e 028/2022. Moção número 012/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, os vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de José Domingues Ferreira, ocorrido no dia 21 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovo de Raimo, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 013/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ato nosso profundo pesar pelo passamento de Cícero Vieira da Silva, ocorrido no dia 30 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovo de Araime, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 014/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Maria Vilane Palombo, ocorrido no dia 5 de fevereiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovo de Araime,
Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 015/2022. 24 de agosto de 2022. Nós, os vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Hilde Rorato de Souza, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovo de Araime, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 016/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Milton Bezerra, ocorrido no dia 25 de março de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovo de Araime, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 017/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Giovana Villani de Piero, ocorrido no dia 21 de abril de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovo de Araime, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 018/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Miquelina Rosa Bezerra, ocorrido no dia 26 de março de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovo de Araime, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 019/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Oséias Naziazeno, ocorrido no dia 27 de maio de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovo de Araime, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo Janeta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 20/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Clementina Cardoso de Moura Rocha, ocorrido no dia 29 de maio de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovo de Araime,
Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilha. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 21/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Moacir de Souza, ocorrido no dia 29 de maio de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovdiraimo, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemos, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilha. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 022/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Elga Grossman, ocorrido no dia 6 de junho de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovdiraimo, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemos, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilha. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2022. Moção número 23/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Fioravante Matricard, ocorrido no dia 1º de junho de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovdiraimo, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 24/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Maria Alice Aparecida Bezerra Inácio, ocorrido no dia 27 de junho de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovdiraimo, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemos, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilha. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 025/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Anunciata Tutílio Fornazier, ocorrido no dia 29 de junho de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovdiraimo, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilha. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 26/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Egídio Baldo, ocorrido no dia 10 de julho de 2022,
bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Juliano Tovdiraim, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemos, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Moção número 27/2022, 24 de agosto de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário, dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Jaime Lourenção, ocorrido no dia 26 de julho de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Juliano Tovdiraim, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Décio Lemos, Diogo Victor Cardoso, Geraldo de Aneta Júnior, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Raquel Neuber Bertoncini, Renato Domênico Pomilho. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2022. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 049/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 053/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 054/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 035/2022 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 036/2022 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 037/2022 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 012/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção de número 013/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 014/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 015/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 016/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 017/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 018/2022 de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão a moção número 019/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 020/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 021/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 022/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 023/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 024/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 025/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 026/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutido, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 027/2022, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Seguindo as determinações regimentais, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Décio Lemes. Passa a palavra. Vereador Juliano Tovo de Iraimo. Com a palavra. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Raquel, Romano aqui sempre presente nessas sessões, a população que nos acompanha através das mídias digitais da Câmara, os colaboradores dessa Casa de Leis, meu boa noite a todos. Iniciar minha fala parabenizando a nossa cidade mais uma vez, pelas festividades do aniversário da cidade, ocorrida no final de semana, não que passou no retrasado, parabenizar a todos que fizeram parte das comemorações do aniversário de 70 anos de Pedrinhas Paulista, iniciando com o jogo, depois com a missa, com os 3 shows de festividades, o pessoal que montou as barracas lá, o pessoal que participou do desfile cívico e da sessão solene aqui. Então, mais uma vez, parabenizar todo mundo que participou das comemorações, deram as suas contribuições, que fizeram que, mais uma vez, nossa cidade fosse palco de festa, de comemoração. Então, parabenizar aí cada um que se dedicou e, novamente, parabenizar a nossa cidade pelos 70 anos. Passando aqui, externar os nossos sentimentos aos falecidos pelas moções que foram lidas hoje aqui nessa casa, né? Foram lidas as moções dos falecidos até julho desse ano e tão breve a gente vai, aos poucos, passando aos demais falecidos, que a gente possa externar os nossos sentimentos e confortar as dores das famílias. Passando rapidamente pelas proposituras aqui que nós iremos apreciar e votar. O projeto de lei 050/2022, uma suplementação orçamentária da Câmara Municipal, então tirando valores de um local e alocando em outro, então é só um remanejamento de valores. O projeto de lei complementar 03/2022, um projeto bem extenso, amplo, que mexe com toda a organização da administração pública municipal, fazendo uma reestruturação de cargos, de carreiras, da estrutura do Executivo Municipal, inclusive com a criação de novos cargos também.
Então, no projeto em questão, está criando 36 novas vagas de cargo efetivo, tem alteração salarial em algumas funções, como de fiscal, farmacêutico, lançador, contador e departamento pessoal. A reclassificação dos auxiliares de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, escriturário, motorista, inspetor de alunos. Essa reclassificação está sendo realizada com um equívoco que houve na legislação esse ano, então está passando todo esse pessoal da referência 4A para a referência 4C. Em relação às funções gratificadas, está criando 7 novas funções e extinguindo 4, então aqui a gente tem um peso de 3 funções a mais. Em relação aos cargos em comissão, está criando 5 novos cargos em comissão e extinguindo 3 cargos, então aqui nós temos 2 cargos em comissão a mais. Eu queria já registrar aqui, apesar da não concordância na totalidade com esse projeto, principalmente em relação a esses cargos a mais em relação a cargo de confiança, mas registrar meu voto favorável ao projeto, tendo em vista que a maior parte dele beneficia a nossa população em relação à criação dos cargos de provimento efetivo. Então, nós estamos falando de mais 36 vagas de cargo efetivo, que isso vai trazer emprego e renda para a nossa cidade, mas deixar aqui um pedido ao Executivo, né, porque esse voto sim, mas também é um voto de confiança, que a gente possa resolver outras questões que nós temos pendentes com relação ao piso salarial dos professores. Então, os professores estão aguardando em relação ao piso que foi, independente da guerra jurídica que existe, se deve ser implementado ou não, por meio de portaria, por meio de lei, mas nós sabemos que o nosso município tem condições de ofertar um piso salarial melhor para os nossos professores. A gente sabe que vai ter uma reestruturação do plano de carreira. Espero que esse novo piso seja incorporado, que os nossos professores possam, então, ser valorizados. E também em relação ao piso da classe da enfermagem, auxiliares, técnicas e enfermagens, né? Nós já apresentamos um requerimento nessa Casa de Leis, não houve resposta ainda do Executivo, ainda está no tempo, claro, mas nós aguardamos que também nós possamos resolver essas 2 questões, que são reivindicações da população, dos funcionários públicos, e que a gente ainda não teve respaldo de como vai ser implementado. Mas, de qualquer forma, dizer aqui que o voto é sim, mas que a gente aguarda essas outras questões serem resolvidas também pelo Executivo em relação a esses 2 pisos, né? Os profissionais da enfermagem têm cobrado bastante, tendo em vista a aprovação do piso, e que a gente possa, então, resolver isso. Em relação ao projeto de resolução 0005/2022, reestruturação da gratificação dos colaboradores dessa Casa de Leis, adequando para 40%, tendo em vista que o projeto de lei complementar 03, que veio do Executivo, já reestrutura todas as gratificações de funções no percentual de 40%. Então, existiam algumas 20, 30 e 40, e agora o Executivo unificou todas para 40%. E a Câmara, aqui, a mesa diretora, apresentou o projeto para seguir também para 40%. Então, esses serão os tópicos que nós votaremos hoje. E só falando que também nós recebemos já o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às provas, a aprovação, né, emitindo o parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal. Então, nós iremos analisar com calma, mas o parecer já emite que as contas foram corretas, então ele emite o parecer favorável. Era o que eu tinha pelo momento, é só. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Renato Domênico Pomilho. Passa a palavra. Vereadora Raquel Neuber Bertoncini. Vereadora terá 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, todos os funcionários da casa e youtubers. Quero parabenizar o prefeito, a vice-prefeita e todos os colaboradores para que essa festa tivesse maravilhosa dos 70 anos de Pedrinhas Paulista. Foi uma festa linda, 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 foi um primor esplêndido. Quero pedir licença para o nobre vereador Juliano para fazer as minhas palavras a sua. Sobre o projeto de lei, do projeto de lei número 3,
da criação dos novos cargos. Meu voto é sim também, porém, a viabilização do que já foi pedido ainda está dentro, como o próprio vereador Juliano falou. O prefeito nos dá a devolutiva da questão dos professores, principalmente, que eu ouço muita reivindicação das professoras, auxiliar, enfim, da questão da educação e das enfermeiras também, das auxiliares de enfermagem e enfermeiras. Então, eu faço as minhas palavras, a do vereador nobre, vereador Juliano. Quero fazer uma cobrança também para o prefeito. Eu sei que está sendo executado o projeto de minha autoria da castração e conscientização dos animais. Os animais, eles sofrem e isso é muito triste, porque nós já conversamos sobre isso. O salário mínimo hoje é R$ 1.200, é algo que eu não sei como que o brasileiro está conseguindo sobreviver com R$ 1.200 para pagar aluguel, água, luz, comida, sobreviver. Então, está havendo muito abandono de animais, porque a ração está cara. Já havia por questão de educação mesmo. Infelizmente, as pessoas, quando têm algum problema de ordem financeira dentro de casa, a primeira coisa que eles fazem é excluir os animais e abandoná-los. Então, isso é muito triste. Para mim, é muito triste. Então, eu peço assim, que faça a conscientização nas casas. Até estou para mandar um projeto essa semana, que está meio corrido para mim. É um projeto de lei que eu quero implementar para fazer a conscientização que vire lei nas escolas contra o abuso e violência dos animais e abandono. Porque é desde pequeno, é dentro da nossa casa, os valores, até 7 anos de idade, você já incute dentro da cabeça do ser humano, que é uma criança, ela já vai aprender o que é certo e o que é errado. Então, eu acho de extrema importância, porque quer queira, quer não, os animais fazem parte do nosso planeta, como nós também, não podemos ser egoístas. Então, eu quero que ele, se ele puder, o senhor prefeito, com a senhora vice-prefeita, dê um olhar mais carinhoso para esse projeto. Não coloquei nada para que fosse as agentes de saúde que fizessem essa conscientização. Aí fica a critério deles mesmo, quem possa fazer ou não, que fica melhor a viabilização da entrega de panfletos, de palestras, até mesmo de colocar nos postes folders de conscientização contra o abandono. Outra reivindicação também é a questão do meio ambiente, da horta, que era trabalhado dentro da escola. Muitas pessoas perguntam, Raquel, e as crianças não vão mais na horta? Eles plantavam alface, aí passava o tempo, regavam, depois colhiam. Eles adoravam essa aula. Então, é uma aula de extrema importância para o nosso planeta, né? Na questão do meio ambiente também e da conscientização. Meu muito obrigada a todos. Vereador Geraldo Janeta Júnior. Com a palavra. O vereador terá 15 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Raquel, público aqui presente, o Romano, funcionário desta Casa de Leis, meu boa noite a todos. Bom, primeiramente, né, eu queria dizer, né, que eu sou favorável ao projeto que nós vamos votar aqui. É um projeto de reestruturação de cargos, mas que vai trazer muito benefício, porque quando a gente conversa com o pessoal da Cozinha Piloto, a gente sabe que eles estão sobrecarregados. Antigamente, eles faziam a merenda só para as escolas do município, e agora eles precisam fazer merenda também para a escola estadual. No meu tempo, quando eu estudava, normalmente o lanche da escola era um lanche. Hoje não, hoje é um almoço. Então, a demanda,
da Cozinha Piloto aumentou bastante. E nesse projeto tem um cargo de merendeira. Então isso é muito importante porque eu vejo que o pessoal da Cozinha Piloto, né, vai ficar feliz de estar recebendo um novo funcionário. Tem também a criação de 7 cargos para professor, né, então alguns são professores nível 1, outros são auxiliares, né, de educação infantil, de desenvolvimento infantil e professor auxiliar. Então, para a educação, né, contando cargos de monitor, professor, auxiliar, né, isso dá um total de 13 cargos. Então, eu vejo que a nossa educação tem muito a ganhar, né, com esse novo pessoal que vai chegar. Né? Se a gente parar para né, perceber, a estrutura da escola, tanto física, né, precisa de uma reforma, né, e se Deus quiser, o nosso prefeito vai conseguir fazer essa reforma, mas também precisa de pessoal. Hoje a gente vê muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, o auxiliar, o professor, né, eles têm um peso e um papel muito importante no desenvolvimento, né, dessas crianças. E também tem alguns cargos para a saúde. Então, eu vejo que, né, os principais setores da municipalidade, né, educação e saúde, eles são contemplados. E sabendo aí da carência, né, que tem, da demanda, né, dos setores, né, eu vejo que é fundamental, né, que esse projeto seja aprovado aqui hoje. Quero dizer também, né, na verdade, parabenizar, né, o pessoal do Pedrinhas Divulga, a Carol, a Bárbara. Foi uma iniciativa aí brilhante de vocês. Então, queria deixar aqui, né, como agente político meu, muito obrigado. Né, citei o nome de vocês, mas também quero parabenizar todo mundo que a gente sabe que está envolvido direta ou indiretamente. Né, tem uma campanha, eu amo Pedrinhas Paulista e por isso compro aqui, eles estão divulgando, né, a campanha de selos. Eu achei assim, um material, toda a criação, designer gráfico muito bom. Então, queria deixar aí o meu parabéns para vocês. Né, é muito importante que o nosso município ele inove, né, e traga aí cada vez mais ferramentas para que a gente consiga movimentar o nosso comércio. E essa atitude de vocês, né, e de todo mundo que está envolvido, sem dúvida, né, vai movimentar e vai, né, trazer aí bons frutos para o nosso comércio. E, para finalizar, eu quero agradecer aqui, né, o ex-deputado Walter Yoshi, né, que ele intercedeu aí para que o nosso município conquistasse um caminhão junto à Funasa, um caminhão no valor de R$459 mil, de coleta de lixo e manejo de resíduos sólidos. Então, o prefeito recebeu um ofício no dia 16 de setembro, né, que contemplando Pedrinhas com esse caminhão. Então, eu vejo aí que, né, mesmo ele não estando, né, como deputado, ele moveu esforços, né, concentrou esforços para que o nosso município, né, conseguisse receber esse caminhão. Então, queria externar aqui os meus sinceros agradecimentos, né, e dizer, né, que como agente político, né, a gente tem que trabalhar para que a nossa cidade melhore cada vez mais. Por fim, né, não esquecendo, parabenizar aí o prefeito, a vice, pela estrutura da festa. Né, a festa de aniversário da cidade foi uma festa que contou com uma estrutura de shows, estrutura de barracas, foi muito bom. Também teve a parte de resgatar a história do nosso município, porque eu sempre falo que a história ela precisa ser lembrada, porque senão ela cai no esquecimento e aí a gente, né, acaba esquecendo. E foi muito emocionante ver aqui, né, o discurso da Ruth, e saber como realmente se deu o nosso processo de emancipação. Então, amanhã eu vou estar protocolando aqui uma moção de congratulação para, né, todos os funcionários da prefeitura que participaram direta e indiretamente, né, dessa festa. E convido aí todos os colegas, né, que todo mundo que quiser entrar nessa moção, eu acho que é importante a gente reconhecer que essa festa serviu para levar o nome da nossa cidade em toda a região.
né, seja pela estrutura, pela organização. Então, eu queria convidar todos, né, todos vocês, para que vocês, né, participem dessa moção. Por hoje é só. Uma boa noite a todos. Vereador Rogério Tutílio Domingues. Com a palavra. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, 9 vereadores, colaboradores da Casa de Leis, Romano, boa noite a todos. Senhor presidente, quero estar colocando uma conquista muito grande para o nosso município, que nós tivemos aí no dia 14, a conquista da unidade de atendimento do DETRAN, onde vamos ter agora, onde os munícipes não precisam mais se deslocar a municípios vizinhos, Assis, Maracaí, e pode estar fazendo todos os seus documentos e serviços aqui no nosso município, né? Até tive presente nesse momento, foi colocado que esse tipo de atendimento de unidade chega a 70% do poupa-tempo. O que faz um poupa-tempo, hoje nós vamos ter praticamente 70% aqui no nosso município. Então, foi muito importante essa conquista para o nosso município. Quero também parabenizar todos os envolvidos nas festividades de 70 anos de Pedrinhas Paulista, colaboradores, secretários, a todos. Senhor presidente, vou fazer uma indicação aqui, onde eu fui cobrado sexta-feira por alguns munícipes de uma lombada que foi colocada na rua Jerônimos. Foi feito o recap dessa rua, ela já está sendo, alguns dias já foi feito esse recap, e ela não está pintada, essa lombada. Então, está correndo o risco de acidente ali nesse local ali. Eu fui cobrado por 2 munícipes de estar pintando, né, fazendo a pintura dessa lombada para estar evitando aí um possível acidente, uma coisa que seria mais grave. Senhor presidente, por enquanto seria isso. Muito obrigado. Vereador Felipe Cofone. Passa a palavra. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Peço ao secretário que proceda a chamada, registrando os presentes e ausentes. Décio Lemos. Diogo Victor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovdiraim. Presente. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Neuber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 050/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Décio Lemos. Presente. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovdiraim. Sim. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Sim. Raquel Neuber Bertoncini. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Rogério Tutílio Domingues. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 03/2022. Ninguém discutindo. Coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovdiraim. Sim. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Sim. Raquel Neuber Bertoncini. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Rogério Tutílio Domingues. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 003/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Décio Lemos. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim.
Felipe Cofone. Sim. Geraldo Janeta Júnior. Sim. Juliano Tovdiraim. Sim. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Sim. Raquel Neuber Bertoncini. Renato Domênico Pomilha. Sim. Rogério Tutílio Domingues. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Encerrada a ordem do dia, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Décio Lemes. Passa a palavra. Vereador Juliano Tovdiraim. Passo a palavra. Vereador Renato Domênico Pomilho. Passo a palavra. Vereadora Raquel Neuber Bertoncini. Passo a palavra. Vereador Geraldo Janeta Júnior. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Boa noite a todos novamente. Eu só queria agradecer ao Ramon, que está nos assistindo, e mandar um beijo para ele. E também, hoje, é aniversário de uma pessoa muito especial para mim, que é a Sueli Villani. Eu morei 1 ano e meio na casa dela, e ela é como se fosse uma segunda mãe para mim. Então, eu queria desejar aqui os meus parabéns para ela. E por hoje é só. Boa noite a todos. Um beijo. Estou vendo que você está nos assistindo, não sei nem onde eu olho. Ai, que lindo. Estou adorando você assistindo. Vem aqui na câmara. Vereador Rogério Tutílio Domingues. Vereador Felipe Cofone. Passa a palavra. Vereador Diogo Vitor Cardoso. Passo a palavra. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar, lembro aos senhores que iniciaremos uma nova sessão extraordinária em instantes.